Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Hoje nós entramos no último capítulo, Sermão do Monte, da nossa série. Amém? Que é o capítulo 7 de Mateus, último capítulo. E aqui nós vamos meio que, não hoje, mas talvez a gente comece hoje, a entrar dentro do finalmente de Jesus, né? Dentro da última prática aqui de Jesus. Mas antes tem um outro assunto que nós vamos estar falando hoje aqui. Vamos primeiro para a leitura do texto, e aí nós oramos e ouvimos aquilo que Jesus tem para falar para nós nessa noite. Amém ou não? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 6, e eu já quero, como o pessoal que está acompanhando bem, você percebe que nós estamos ministrando e expondo todos os textos bíblicos do Sermão do Monte. Só hoje que a gente vai pular um trecho aqui, que é do 7 ao 12, onde Jesus fala sobre oração. Então a gente não vai falar sobre oração. Nossa, agora o sol raiou. Esse é o único que a gente não vai estar falando, amém? Então nós vamos ler do 1 ao 6 e, se der tempo, nós entramos no 13 e 14, amém? E vamos pular apenas essa porção porque nós tivemos a ministração que o pastor Juarez pregou, falou sobre oração. Então nós não vamos voltar no tema oração, vamos ir seguindo aqui, amém? Pode ser? Tá de boa para você? Então vamos lá, versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado pelo evangelho. Obrigado, Pai, por poder ouvir como se nós estivéssemos assentados aos seus pés, como estavam aqui os discípulos ouvindo o Sermão do Monte. Que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, que o nosso coração esteja aberto ao evangelho, que o nosso coração, a nossa mente esteja focada em Ti e em Ti somente, Jesus. Que o Senhor tire de nós as muitas distrações, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que rouba de nós o temor da Tua palavra e a obediência pela Tua palavra. Nos conduza, Deus, ao evangelho puro, simples e verdadeiro nessa noite que nos transforma, que nos alinha e que nos faz viver a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, essa primeira parte do capítulo 7, Jesus entra num texto muito conhecido. Ele começa dizendo, eu vou precisar trazer um pouquinho do contexto aqui para você, porque nós temos irmãos que estão hoje ouvindo essa série pela primeira vez, alguns não conseguiram pegar todas as mensagens, mas nós estamos aqui falando da principal pregação de Jesus, o Sermão do Monte, a qual ele destinou exclusivamente, não exclusivamente, mas destinou prioritariamente aos seus discípulos. A multidão ao estava ao redor, ela ouvia as palavras de Jesus, mas ele falava aos seus discípulos. E essa é a principal mensagem de Jesus. E nós temos o Sermão do Monte como a lei de Cristo, aquilo que é a maneira de um crente viver. Como que um crente vive? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? Muito simples. Toda a Escritura fala sobre isso. Toda a Bíblia te ensina sobre isso. Mas nós temos essa porção de maneira, talvez, digamos assim, com um toque a mais. Porque aqui Jesus ele trouxe uma pregação muito completa a respeito da natureza do discípulo, a respeito da missão do discípulo, a respeito da vocação do discípulo, a respeito da maneira com que o discípulo trata pessoas, a maneira com que o discípulo trata a sua vida, os seus negócios, as suas interações, tudo que concerne a nossa vida, Jesus falou no Sermão do Monte. E aqui nós entramos nessa porção, já vimos muitas coisas, fui cobrado esses dias, porque nós gravamos todas as mensagens, mas elas ainda não foram para o YouTube, a grande maioria delas, né? Por problemas técnicos. Mas são problemas bem simples de resolver. Não vou falar quais são aqui, senão vai ficar feio para mim. Mas vai ir essa semana. Essa semana nós vamos atualizar tudo lá. Nós temos todas gravadas, todas as mensagens. Todas vão estar lá. Talvez uma ou outra esteja só com áudio. Mas mesmo assim já dá para você ser edificado. E você pode acompanhar todas elas. E eu muito te incentivo a acompanhar. Porque de fato é algo que é muito enriquecedor para as nossas vidas. Amém? Então aqui Jesus entra nessa parte e ele começa dizendo:
não julgueis para não ser julgados. E aí ele ainda diz, pois com o critério ou com a medida com que vocês julgarem serão julgados, com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E esse texto é um dos textos mais usados por muitas pessoas, principalmente hoje, né, no contexto da internet, onde pessoas dão uma tretada, pessoas dão uma brigada, ideias entram em contrito, em brigas. Sempre surge alguém dizendo, epa, não julgueis. Parece, hoje, né, que a gente tem muita informação, parece o irmão ali, irmão, pecado, vida meio bagunçada, olha bem, não julgueis. Jesus falou, não julgueis. E isso traz a nós uma interpretação meio falha desse texto bíblico. E hoje eu quero que você entenda um pouco o que Jesus está ensinando aqui. Qual é o ponto central da mensagem de Jesus. Porque assim, se você disser exclusivamente, fechado assim, não julgueis, nós vamos entrar em conflitos com outros textos bíblicos. Porque muitos textos bíblicos nos instruem a julgar. Já vou citar alguns deles para você. E o ser humano em si, ele funciona por meio de julgamentos. Não julgamento no sentido negativo. Até porque a palavra que Jesus usa aqui, ela vai muito na direção da condenação. Mas julgar, analisar e ter um pensamento a partir de uma análise é natural do ser humano. Quer ver um exemplo disso? Hoje uma das coisas mais envolventes da internet são os react. Sim ou não? Acho que todo mundo aqui já assistiu, talvez o pessoal que não é muito apegado a essa parte nunca assistiu um react. O que é um react? É alguém reagindo a alguma coisa. O cara às vezes reagindo a um produto. O cara reagindo a um vídeo. Uma reação. E isso nos interte. Sim ou não? Você fica lá vendo o cara reagir. Por quê? Porque você vê a reação dele e você reage junto. Tipo, por quê? Porque nós somos seres analíticos. Nós somos seres que respondem por meio de uma análise. Então quando você fala só não julgueis, não faz muito sentido na vida prática. Porque tudo nós estamos julgando. E a Bíblia nos instrui a julgar. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 para nós julgarmos profecias. Quando você ouvir uma profecia, você tem que julgar ela. Quem é que já recebeu uma profecia? Alguém que fala uma palavra de Deus, respeita a tua vida. A Bíblia diz para você julgar. Ouvir a profecia e falar, acho que sim, acho que não. É um julgamento. A Bíblia fala para nós julgarmos falsos profetas, analisarmos pessoas que ministram, ministros do Senhor. A Bíblia nos manda analisarmos e julgarmos se eles são verdadeiros ou não. E isso está no Sermão do Monte e isso estará na pregação da semana que vem. Sobre nós analisarmos isso. E eu poderia citar muitas outras instruções bíblicas para nós julgarmos coisas da vida. Mas eu posso usar o próprio texto que nós lemos aqui. Perceba que no final da porção que nós lemos, Jesus ele diz assim, não deem pérolas aos porcos e nem aos cães aquilo que é santo. E eu pergunto para você, como você sabe quem é cão e quem é porco? Como que você sabe? Julgando. Olhando, analisando e julgando. Essa situação, e não vou nem falar situação, vou usar as palavras de Jesus. Não se assuste que nós vamos chegar lá e vamos ter um entendimento disso também. Mas Jesus ele diz assim, eu olho e eu vejo, essa pessoa é porco. Dentro da metáfora. Calma, que vai ter uma explicação. Essa pessoa é cão. Dentro da metáfora de Jesus. E como que eu faço isso? Julgando. Então, o não julgueis aqui não é essa fuga de conflitos. Porque os conflitos são necessários. Sabia disso? Conflitos são necessários. Confrontos são necessários. A Bíblia nos manda andar em um lugar de confrontos. Posso ouvir um amém? Espero que você entenda isso. Então, não podemos pegar esse texto e jogar esse texto dentro de uma fuga. Não posso julgar nada. Olhei ali uma pessoa vivendo uma vida depravada, pregando na internet, e não posso julgar. A Bíblia fala, não, você deve julgar. Quais são os critérios? Nós vamos aprendendo hoje, e também quando nós falamos, por exemplo, de falsos profetas, nós vamos aprender um pouco sobre como julgar ministros. Principalmente, não ministros também, mas principalmente doutrina. A Bíblia nos manda muito julgar doutrina. Essa doutrina é verdadeira? Essa doutrina é real? Então, tirando esses mitos, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. A própria Bíblia nos instrui ao julgamento. Devemos julgar doutrinas, devemos julgar profetas e profecias, devemos julgar ministros, devemos julgar condutas. A Bíblia nos manda fazer isso. Então, para começar, tiramos esse mito do não julgueis em qualquer situação. Você entende isso? Só que a Bíblia também não fala para você sair julgando todo mundo. Jesus começa a trazer o ensino, não julgueis, para não ser julgados. Porque com a mesma medida que medirdes,
serão medidos. Então vamos entender um pouquinho o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Ele diz essa aqui, não julgueis, mas nós já entendemos que isso não é simplesmente um não julgueis, acabou. Mas ele fala, não julguem para vocês não serem julgados. E fiquem atentos, porque a maneira com que você julgar pessoas, a maneira com que você julgar situações, a régua que você medir, vai ser a mesma que você será medido. Então fique atento a isso. Então muito cuidado com isso. É aqui que Jesus está começando a entrar no seu ensino, a respeito de um tipo específico de julgamento, e eu diria talvez, uma situação específica. Então, uma das aplicações que nós podemos trazer para esse texto aqui, e talvez alguns já ouviram isso, é tipo assim, Jesus está falando que se você julgar as pessoas, se você falar mal de pessoas, vão falar mal de você. Tem alguns entendimentos que vão partir para esse ponto aqui. Se você fala mal de pessoas, pessoas vão falar mal de você, então depois não reclame. Se alguém gosta de falar mal das pessoas, então saiba que alguém está falando mal de você. Porque com a mesma medida que medir, será medido. Isso é uma das aplicações que muitas pessoas fazem. Ela não está completamente errada. Eu aproveito para te dizer isso. Se você é alguém que fala mal dos outros, com certeza alguém fala mal de você. E eu não digo nem por causa desse texto. Eu digo até por causa de outros textos, como por exemplo, tudo que você planta, você colhe, irmão. A Bíblia diz isso. Posso ouvir amém? Tudo que você planta, você colhe. Se é linguarudo, você está na boca do povo. Se é um falador, alguém vai falar de você. Se é crítico, alguém vai criticar você. Amém? Só que o que Jesus está falando aqui não é bem isso. Jesus ele está falando, e todos os comentaristas bíblicos, eles vão levar esse texto a esse lugar. Não ao lugar de se você falar mal de alguém, alguém vai falar mal de você. Mas eles vão levar esse texto para um outro lugar. Que lugar é esse? É mais ou menos assim, não julgueis, para não ser julgados por Deus. Com a mesma medida que você medir, Deus vai medir você. E aqui fica um pouquinho mais ruim. Porque alguém falar mal de mim, é tranquilo. Sim ou não? Agora, eu cair num julgamento divino é uma coisa um pouquinho mais perigosa. O que Jesus está mostrando aqui é uma relação entre o meu tratar, o meu julgar, a minha paciência com o pecado alheio, em relação a como Deus também vai me tratar. Você vai lembrar no Sermão do Monte, quando Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso, nós falamos sobre isso, que ele termina assim, falando para você ter misericórdia das pessoas, porque se você não tem misericórdia delas, Deus não terá misericórdia de você. Quem lembra disso? Jesus fala disso aqui. E eu queria pegar esse texto também em uma outra análise, agora nas palavras de Lucas, para que a gente possa entender um pouco mais disso. Não saia de Mateus 7, marca a tua Bíblia, mas vai lá para Lucas capítulo 7. Eu quero ler esse texto também com você, que eu acho que a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de compreensão. Lucas capítulo 7. Um pouquinho mais para frente aí. Versículo 37. Você vai folhear mais um pouco a tua Bíblia aí agora, né? Deve ter falado já. Já deve dar umas 3 páginas esse 37 na tua Bíblia. Vamos lá. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É Lucas 6, pode crer? Amém ou não? 1000 perdões. E eu aqui empolgadaço, né? Lucas 6, 37, desculpa. Vamos lá, foi? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Perceba que aqui Jesus, na fala de Lucas, esse aqui é o mesmo momento, é o mesmo texto, é a mesma situação, Sermão do Monte. Só que um é escrito por Mateus, o outro é escrito por Lucas. E Lucas ele vai um pouquinho mais, ele fala sobre não julgar, ele fala... não condenar, para você não ser condenado, e ele fala sobre você perdoar, para que você seja perdoado, e dar, porque se você dar o quê? Graça, dar o quê? Misericórdia, dar perdão, dar misericórdia, dar uma oportunidade de arrependimento, é isso que Jesus está falando. Se você der, você também receberá uma boa medida, e ele fala aqui de uma baita de uma medida que ela é
prensada, sacudida e transbordante. Sabe o que isso aqui é? Até tem uma linguagem que fala que é recalcada, né? Até uma vez o Júlio explicou essa palavra do recalcado, lembra disso? Que ele falou que é aquela sacudida que você dá assim. É isso mesmo que você falou uma vez? Falou. Você dá uma sacudida assim, tipo assim, você colocou o pó de café no potinho. Aí você vai balançando para ele ir tomando lugar e caber mais. E é exatamente isso que significa isso que Jesus está falando. Jesus ele fala sobre um prensada, sobre um sacudido, sobre um recalcado. Em que sentido? Acho que é essa palavra aí. Que é ir abrindo espaço, derramando e abrindo espaço para caber mais, caber mais, caber mais. E ele termina até falando, ele até usa a palavra também transbordante, ou seja, e até a tampa. E essa balançada é para caber tudo. Caber o quê? Graça sobre a tua vida. Graça da parte divina. Então o que Jesus está ensinando aqui, viu? Cuide muito como você trata as pessoas, porque isso tem a ver de como você será tratado por Deus. Você é alguém que julga? Cuidado, porque será essa medida que Deus virá até você, com a medida do julgamento. Você é alguém que perdoa, ou melhor, vamos na parte negativa. Você é alguém que tem dificuldade de perdoar? Cuidado, porque é essa medida que Deus virá até você, com uma dificuldade de perdoar. E aqui eu queria que você entendesse algo. Eu sei que talvez isso seja um pouquinho complexo, mas eu acho que nós conseguimos compreender. Aqui é duas situações ao mesmo tempo. A maneira que eu trato pessoas, eu também sou tratado por Deus. É isso que Jesus acaba de ensinar. Ele ensina isso também lá no texto do final do Pai Nosso. Ele fala exatamente isso, que a partir do momento que eu tenho misericórdia, eu recebo misericórdia. E isso é uma verdade. Mas também tem um outro lado disso, que eu acho ser ainda talvez o mais correto. Que na verdade não é que eu recebo de Deus o que eu faço para as pessoas, mas que é o que eu faço para as pessoas, é o resultado do que eu recebo de Deus. Amém? Eu só consigo dar misericórdia se eu sou alguém que recebeu misericórdia. Eu só consigo ser misericordioso se eu sou alguém que recebeu misericórdia. Eu só consigo não julgar quando eu entendo quem eu sou e o que Jesus fez por mim. Por isso que esse momento para mim, o melhor entendimento dele é a primeira fala de Jesus do Sermão do Monte. Quem lembra qual que é a primeira coisa que Jesus ensina no Sermão do Monte? A primeira. Quem lembra? Bem-aventurados são os pobres em espírito. Porque os pobres em espírito conseguem entender o ensino de Jesus. Porque antes deles julgarem, eles entendem quem eles são. Pobres em espírito. Eu sou uma tranqueira. Então antes de eu falar que você é uma tranqueira, eu consigo entender que eu sou uma tranqueira. E aí a minha régua, a minha medida entra no lugar certo. Porque eu consigo compreender quem eu sou diante de Deus e a minha régua vai para onde? Para a graça divina. Se Ele me mudou, Ele pode mudar Ele também. Se Ele me amou, Deus pode amar Ele também. A palavra não julguem que Jesus usa aqui, ela vai muito, não é o âmbito do discernimento. Não é o âmbito de ver o certo e o errado, mas é o âmbito da condenação. Não, a Gabi não dá. Mas se deu para mim, tem que dar para ela também. E não sou eu que digo se dá para ela ou não, se ela tem um caminho de graça. É aquele que dá graça que diz, não eu. E quando eu julgo condenando, eu estou tomando o papel do justo juiz. Porque você só julga, segundo o que Jesus diz para não fazer, quando você abraça a religiosidade. Porque aí você se apega à sua justiça própria. Por exemplo, eu julgo o João, porque eu sou melhor do que o João. Eu não vivo como o João vive. E é exatamente isso que Jesus está condenando. Ele não está condenando de que se eu perceber que o João está em pecado, eu não deva ajudá-lo. Eu não deva confrontá-lo. Mas ele está dizendo, antes de eu julgar o João, eu tenho que entender a medida que eu estou fazendo isso, porque a medida que eu estou fazendo isso fala muito daquilo que eu recebi de Deus e que eu ainda vou receber de Deus. Perceba, perdoe e será perdoado, deem e vocês receberão, boa medida, transbordante, sacudida, e tudo aquilo que ele falou, que eu esqueci as palavras, mas uma medida completa. Ou seja, irmão, quanto mais você é alguém perdoador e misericordioso, mais graça de Deus está esperando por você. E eu pergunto, como você é em relação a isso? Você é rápido em julgar ou você é rápido em ter misericórdia? O que você é mais rápido? No qual que você se dá melhor? Em amar, em perdoar ou em se irar? O que Jesus trata aqui, irmão? E agora eu volto para Mateus. Não vou ler, mas se quiser já voltar comigo.
o que Jesus trata aqui é do julgamento hipócrita. O que Jesus condena aqui é o julgamento hipócrita. É quando eu olho para o outro, eu o condeno em suas condutas, em suas escolhas e afins. Mas eu não olho para mim. O problema aqui, repito, não é eu encontrar condutas erradas, condená-las e tomar atitudes a respeito dela. Mas é eu fazer isso sem antes olhar para mim. Esse que é o ponto que Jesus está nos levando aqui. Jesus não diz que você não deve se envolver e confrontar o pecado alheio. Nós já vamos entender isso. Mas antes ele diz, entenda a medida. E entenda a medida como? Olhando para o que Cristo fez por você. Esse é o primeiro caminho. Como que eu começo o processo de julgar, se é que eu devo julgar, se é que eu posso julgar? É olhando para mim e o que Cristo fez por mim. Olhando para a graça divina. E aí sim eu posso tentar olhar para o Júlio, tentar olhar para o João, tentar olhar para a Gabi. Alguém está entendendo algo nessa noite? E Jesus agora começa a ensinar o processo disso. Ele explica essa dinâmica. Ele fala que esse é o caminho. Antes de julgar, cuide muito com a medida. Porque essa medida... Então assim, irmão, deixa eu tentar concluir esse entendimento. Se você não é alguém misericordioso, você tem um problema sério com Deus. É meio complicado essas paradas, irmão. Porque assim, eu mais do que algumas boas vezes, eu já ouvi crente dizendo que tem dificuldade em perdoar. Não, eu não consigo perdoar. E isso, irmão, é completamente sem sentido. Isso chega a ser piada para Deus. Por quê? Porque a base da obra divina ao nosso respeito é perdão. A primeira ação divina ao meu e ao teu respeito é perdão. Nós nos achegamos a Deus com arrependimento dos nossos pecados e Ele derrama sobre nós perdão. E como que alguém que foi alcançado pela graça perdoadora não consegue perdoar? Como? Você acha que tem como? Eu digo para você, não tem. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não houve graça perdoadora. Porque você só consegue manifestar aquilo a qual você foi alcançado. Você só consegue dar a partir do momento que você recebeu ou que você entendeu. O que você recebeu, e agora eu jogo para o futuro, como Jesus fala, vai receber uma boa medida. Você só consegue acertar essa medida quando você entende aquilo que você precisa de Deus. Graça, misericórdia. Porque amanhã você pode pecar. Talvez você não pecou hoje. Talvez você não tenha pecado drasticamente nos últimos dias. Mas deixa eu contar um segredo para você. Amanhã pode ser você. A Bíblia instrui da seguinte maneira. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos suscetíveis à queda constantemente. Sim ou não? E o que eu preciso? Eu preciso acertar a régua. Porque quanto mais graça eu derramo, mais graça eu receberei. Por isso, irmão, o cristão bíblico, o discípulo de Jesus, o Sermão do Monte, ele é alguém que não julga, porque ele entende o seu lugar diante de Deus. Eu fui alguém alcançado por graça. Eu sou alguém que necessita de muito perdão. Eu sou pobre em espírito. Amém ou não? Isso faz sentido para você? E aí Jesus continua agora ensinando o caminho disso. E aí ele vai dizer a seguinte questão. Vamos aprender um pouco mais com Jesus. Entendemos sobre essa medida. E ele diz assim: por que você vê o cisco no olho, versículo 3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do olho do seu irmão? Peraí que eu me perdi. Desculpa. Tinha 2 textos aqui que eu queria ler, mas eu vou deixar quieto. Eu vou seguir. Vamos lá. Versículo 3 de novo, desculpa. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho e você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus agora está ensinando nessa dinâmica? Nós entendemos essa primeira parte e agora ele diz, qual que é o processo então? Qual que é o processo de eu... E você percebe que agora ele fala do pecado no irmão e do pecado em você. Correto? Você tem uma trave, o irmão tem um cisco, já vamos entender isso. Mas perceba que dentro desse ensino não julgueis, Jesus ainda te dá uma possibilidade de tratar com o pecado do irmão.
Ou seja, há um nível de julgamento aqui. Só que entendendo a conduta correta. Acertando a medida. Qual que é a medida? Graça. Isso nós entendemos, né? Amém? E aí ele fala, mas eu vou ter que ir até o irmão uma hora. Ou seja, eu vou em algum momento julgar, não condenar, mas discernir, analisar e ter um momento de auxílio com o pecado do irmão. Então vamos lá, o que nós precisamos aprender aqui? Quando Jesus começa a ensinar, ele fala que em relação ao pecado, em relação à queda, em relação a coisas que você julga, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui, para essa palavra ter bastante sentido na tua vida. O que é as coisas que você mais julga? Pensa aí. Então, tudo aquilo que você julga, coisas que você olha nos outros e você julga, coisas que você olha nos outros e fala mal, situações que você condena. Então, beleza, está diante de nós aqui, fechou. Jesus fala, qual que é a dinâmica disso? Então, você precisa primeiro olhar para si. Você precisa primeiro olhar para o teu. Porque você percebe, irmão, rapidamente, nessa nossa dinâmicazinha aqui, você pensou em várias coisas que você condena. Eu tenho certeza que você não demorou muito para pensar. Tenho certeza que você não precisou de muito tempo para pensar aquilo que você julga na vida dos outros. Porque facilmente eu encontro delitos na vida alheia, mas eu não paro para olhar para a minha. E o ensino de Jesus aqui é, qual é a dinâmica? Primeiro você olha para si. E aí Jesus diz assim, primeiro você tira a trave que está no teu olho. O que é essa trave, irmão? Jesus está falando aqui de um tronco pregado ao seu olho. Isso é a trave. É um baita de um pedaço de madeira dentro do seu olho. E aí ele fala do pecado do teu irmão. E o que é o pecado do teu irmão? Um cisco. E eu pergunto para você, qual que é o tamanho da diferença de uma coisa para outra? Ela é gritante. Ela é muito grande. E olha a beleza do ensino de Jesus. Ele diz assim, então, para você tratar com pecados alheios, você começa olhando para você e entendendo que você tem uma trave no seu olho. Ou seja, que o seu pecado é maior que o pecado do seu irmão. Ah, Davi, não. O seu é maior. Essa é a medida correta, irmão. Essa é a maneira do discípulo de Jesus andar. Eu sempre sou mais criterioso, analítico, crítico comigo, antes de ser com o outro. Sempre comigo. Deixa eu olhar algumas coisas aqui para eu não esquecer. Isso é, irmão, um verdadeiro compromisso com a verdade. Por exemplo, quando nós entramos, entenda isso aqui é muito importante. Quando nós entramos nessa realidade de julgar, por exemplo, pensa aí, você julga, e a gente fala dos outros, isso aqui todo mundo faz. Todo mundo fala dos outros. Quando nós queremos ser crentes nessa dinâmica, não, o Davi falou que pode julgar e coisa, beleza, entendi isso. Quando nós vamos fazer isso, nós andamos dentro de uma falsa conduta de que nós estamos querendo ver santidade. Tipo assim, não, eu estou falando do jura, mas é porque eu sou apegado aos princípios. É porque eu sou apegado à santidade. Por isso que eu vi e falei. Só que quando nós vamos olhando o ensino de Jesus, isso pode ser uma verdade desde que a dinâmica que Jesus ensina aconteça. E a primeira que ele fala é, o meu compromisso só é real com a verdade, o meu compromisso só é real com o princípio, quando eu me preocupo mais comigo do que com o outro. Irmão, se você se preocupa mais com o outro do que com você, você não tem compromisso com a verdade. Você é o que Jesus chama de hipócrita. Você é alguém que julga de maneira que você vai ter que se acertar violentamente com Deus. Posso ouvir um misericórdia? Você consegue entender isso? Quando que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando que eu sei que os meus discernimentos, os meus olhares e até as minhas críticas, eu mesmo, eu sou uma pessoa muito crítica, com diversas coisas. Quando que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando eu sou extremamente crítico com a trave que está no meu olho. Porque quando nós tratamos de pecado, o meu é uma trave, o teu é um cisco. E Jesus não dá nome para os pecados aqui. Não me importa qual é o teu. O meu sempre vai ser maior que o teu. Isso é compromisso com princípios. Isso é compromisso com a verdade. É antes de qualquer coisa olhar para si. E eu sempre digo essas coisas porque para mim elas fazem muito sentido. Quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, cara, você entra na internet, você vai ver os negócios, cara, é uma gritaria com o mundo. Ah, porque não sei o que lá. Ah, porque o mundo isso. Ah, porque aquele pecado. E pá.
Beleza, tem algumas coisas que nós temos que fazer, existem pecados que nós temos que confrontar, eu entendo perfeitamente isso, mas tudo começa olhando para nós. Qual é o nosso pecado? Qual é a nossa falha? Qual é a nossa dificuldade? Olha aquele irmão, ele anda assim, qual é o teu? Por isso, irmão, que quando nós sentamos para conversar com pessoas, é muito interessante ver essa dinâmica. Quanto tempo você gasta falando dos outros e quanto você gasta falando de você? Quando você senta para falar, cara, mas o negócio aqui tá feio. Não, cara, essa aqui é a minha luta. Essa aqui é a minha guerra. Esse é meu pecado. A dinâmica do ensino de Jesus é, olhe para você, qual é o seu pecado? E ele sempre vai ser maior que o do seu irmão. Eu anotei algumas coisas aqui, e eu queria ler com você. Mas antes, deixa eu citar um acontecimento bíblico. Você vai lembrar dessa história. Quando Jesus, ele está em um determinado lugar, e trazem a ele uma mulher pega em adultério. Vocês vão lembrar dessa história. A mulher é levada até Jesus por uma multidão, e a lei mosaica dizia, foi pega em adultério, apedrejamento. E eles levam e falam, Jesus, Moisés disse que essa mulher deve ser apedrejada. O que você diz? Eles estavam tentando pescar Jesus. E a mulher lá, lançada aos pés de Jesus, com toda aquela multidão para apedrejá-la. E Jesus, sempre na sua infinita sabedoria, e na sua inteligência e infinito amor, ele se abaixa, começa a escrever na areia, e ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha o que Jesus fez. Jesus falou, beleza, ela está em pecado, isso eu não posso discordar. A conduta dela é errada, isso eu não posso discordar. A minha pergunta é, e vocês como estão? A minha pergunta é, e o de vocês qual que é? Jesus joga a realidade de quem eles eram diante deles, antes deles mexerem no cisco da adúltera. Deem uma olhadinha na trave que está no olho de vocês. Irmão, essa deve ser a dinâmica da nossa vida. Se nós somos cristãos verdadeiros com compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade, o compromisso com a santidade, começa eu olhando para mim. Eu estou com um texto há muito tempo que tem pulsado muito ao meu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Essa é a dinâmica da vida cristã. Examine-se o homem a si mesmo. É claro, se você ver pecados diante de você, você vai perceber que são pecados. E você deve, talvez, vamos ver o que Jesus ensina, mas você pode confrontá-los. A questão é, se você tem um compromisso com a verdade, constantemente você confronta os teus pecados. Você se incomoda com os teus pecados. Você chora com os teus pecados. Essa é a dinâmica bíblica. Não estamos interessados na verdade, mas sim em atacar pessoas, senão jamais pouparíamos a nós mesmos. Quando você poupa você e ataca o outro, você não tem compromisso com a verdade, você só quer atacar pessoas. Se você tem um compromisso com a verdade, a primeira pessoa que você não poupa dos ataques é você mesmo. Eu anotei algo aqui, que Martin Lloyd Jones fala sobre o artista. O artista autêntico. Não sei quem aqui conhece o verdadeiro artista. Por exemplo, um fotógrafo, um pintor, um músico. Mas artistas, falo de artistas autênticos. Quando que você conhece um verdadeiro artista? Em alguma área da arte. É quando esse é extremamente crítico com o seu próprio trabalho. Não sei se você já teve essa experiência de se relacionar com artistas. Eles sempre vão ser extremamente críticos com o seu trabalho. Sabe por quê? Porque eles têm um compromisso com a arte. Eles valorizam a arte. Então, antes de eu dizer que uma arte é ruim, eu olho para a minha, porque eu amo a arte. E eu quero que a minha seja boa. A do outro já não é problema meu. Eu olho para a minha. E essa é um bom exemplo daquilo que Jesus espera de nós. Você tem compromisso com a verdade? Eu pergunto uma vez mais, quão crítico com você é? Quão crítico, quanto o teu pecado te incomoda? Ou você já se acostumou com ele? Ou ele já é comum para você? Mas ai do irmão se ele aparecer em pecado. Ai do irmão quando você olha coisas que talvez seja um pecado diferente do teu. Logo depois, Jesus continua o ensino e ele diz, quando você entende o seu pecado, você entende a tua trave, e você tira ela, e eu acho muito interessante,
quando Jesus ele diz que quando você tira a trave do seu olho, então você agora consegue ver claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele usa essa frase, coloca para mim lá o versículo 5. Então você verá claramente. Deixa eu dizer algumas coisas a respeito disso. Primeira coisa, Jesus nos manda olhar para o nosso pecado, tirar a trave do nosso olho. E depois, ele tem um ensino de continuidade aqui. Deixa eu falar isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você é alguém que julga muito? Você é alguém que olha muito os pecados dos outros? Então, quando você julga segundo tudo aquilo que nós estamos falando, segundo a visão correta de Jesus, a prova disso é quando você olha para o seu pecado, isso nós já aprendemos, e a prova também disso é se você vai até o irmão para tirar o cisco do olho dele. Se você é alguém que fala mal e não faz nada, você só é um hipócrita e nada mais do que isso. Duro, né? Comigo muito. Quando você vê o problema e você fala, ó, está em pecado. A minha pergunta é, você vai até o irmão para tirar o cisco do olho dele? E claro, antes, tirando a sua trave, vamos partir do pressuposto que já tiramos a trave do nosso. Agora, o que nós fazemos? Nós vamos até o irmão. E isso é compromisso com a verdade. Isso é a medida correta. E eu acho muito lindo que Jesus fala assim, você tira a trave do seu olho, agora você consegue ver. Você consegue ver bem. Porque quando você não olha para o seu pecado, você não vê bem. Você vê no julgamento errado. Mas quando você tira a trave, você consegue ver bem. E o que é ver bem? Ver segundo a graça divina. Ver que o pecado dele agora ficou pequeno comparado com o teu. Porque você entendeu. E sabe uma coisa que é interessante pensarmos, irmão? Quando nós falamos do pecado do irmão e o pecado do teu, dificilmente, claro, salvo algumas exceções aqui, mas naturalmente o seu pecado vai ser maior se você for sincero com você mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque do irmão, por exemplo, suponhamos que eu conheço aqui um pecado do João. Sei o pecado do João, beleza, eu sei um pecado do João. E eu estou falando mal de um pecado do João. Só que quando eu olho para mim, eu conheço todos os meus, os mais cabulosos, que ficam guardados aqui. Porque eu, como um pastor evangélico, claro que eu não vou ter certas atitudes. Mas há quantos pecados tem aqui que só eu conheço? O João é adúltero, exemplo, em nome de Jesus. O João é adúltero. Isso é um pecado sério, concorda comigo? Isso é uma coisa pesada. Isso merece algum tipo de tratamento. Só que Jesus, ele olha para nós e ele diz, se você olha para uma mulher com desejo impróprio, você cometeu adultério. Você percebe como a pobreza de espírito é o que nos leva a uma conduta cristã real e verdadeira? Sim ou não? Só que Jesus diz, a partir do momento que eu tiro a trave, ou seja, eu olhei para mim, eu percebi as minhas mazelas, os meus erros, agora eu consigo ver bem e ir até o irmão. E como eu consigo ver bem, eu vou até o irmão com graça e misericórdia transbordando. Ah, irmão, diga um amenzinho. Por quê? Porque eu estou vendo bem o quê? Vendo bem a realidade da vida, vendo bem o meu pecado, vendo bem a graça divina que me perdoa, que me limpa, que me purifica. E agora como não ver bem o pecado do meu irmão? E como não ver que o pecado dele é desse tamanho? Porque eu percebi o tamanho da graça divina quando eu tirei a trave do meu. Porque eu só pude tirar a trave do meu, porque eu recebi graça divina. Está conseguindo entender o vai e vem da coisa? Eu recebi, olha o tamanho da graça, cara. O pecadinho dele é desse tamanho. Por quê? Porque é o tamanho da graça. E esse é o ensino de Jesus. Eu falei isso em outro momento e vou repetir. Olha a beleza da sabedoria de Jesus. Ele fala sobre a trave no teu olho, o cisco no olho do irmão. Vamos lá, irmão, eu falei isso e quero repetir. Falei isso em outra pregação. Como que você tira uma trave de algum lugar? Como que você tira um tronco estancado? Qual que é a ferramenta a se usar? Vocês estão desanimados hoje, né? Trator, uma marreta, um guindaste, sei lá, tudo depende do tamanho, tudo depende de quão profundo está, mas é ferramentas de agressividade, é ferramentas de força, é bruto, é pancada, é violento, sim ou não? E como que tira um cisco do olho de alguém? É com uma marreta? É com uma pancada? É com uma faca? É com uma foice? É ou sim ou não? É com um sopro, com muito cuidado, para que eu não prejudique a visão dele. Para que ele continue, e como eu fiz com o meu pecado, que ele possa ver bem, com o pequeno problema que está ofuscando a mente dele, que ele perceba, como eu percebi, a graça divina.
com muito cuidado. Irmão, sabe qual é a dinâmica da vida cristã? A dinâmica da vida cristã é a seguinte: você tem que ser violentamente crítico com você e muito misericordioso com o outro. O quanto você é violentamente crítico com você. Vamos lá, eu queria que essa palavra pegasse nos críticos hoje. Críticos como eu. Sou muito crítico. Eu analiso bastante. Sou bem chato, bastante. O quanto eu sou comigo. Porque comigo que eu tenho que ser. Como está a conduta do Davi? Como está a santidade do Davi? Meu Deus, você ainda está nesse pecado, cara? Você não acorda? Quem é que já tratou com o pecado de alguém? Quem é que já tratou com uma pessoa que não muda? Você já tratou, você já cuidou, ajudou uma pessoa que não muda. Não, a praga não muda. Ô irmão, acorda, cara, você já é um berne. Pelo amor de Deus, para. É assim que eu devo me tratar. E o irmão? O que precisa para tirar o cisco do olho de alguém? Paciência. Muita paciência, porque às vezes não sai de primeira. Ô irmão, fala sério, cara, Jesus é brabo demais, né, irmão? Quanta sabedoria, cara. Para você tirar um cisco, é paciência, é cuidado. Às vezes não sai de primeira, só que eu quero muito que o meu irmão veja bem. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a verdade. Não existe, escute todos essa frase com muita atenção. Não existe compromisso com a verdade na vida de alguém que não vai até o irmão para ajudar ele a sair do pecado. Eu sei que ele peca, o que eu faço? Eu falo mal. Você não tem compromisso com a verdade, você é um hipócrita. Ponto final. Compromisso com a verdade, eu não admito ver o Juarez nessa situação. E eu vou ter a paciência. Não é, irmão, passar pano para o pecado. Jesus não disse isso. Não é que toda conduta é aceitável, não. Toda a Bíblia nos mostra muito como devemos tratar o pecado. Mas quando se trata da vida do irmão, tá tudo certo, Liz. Quando se trata da vida do irmão, é com muito cuidado. É com muita misericórdia. É com muito amor. O seu pecado, uma trave. O pecado do irmão, ele é um cisco. E eu queria que nessa noite você refletisse sobre como você tem tratado situações de pecado. Porque aqui nós temos dois cenários. Nós temos o teu pecado e nós temos o pecado do irmão. Sim ou não? É isso que Jesus ensinou. Deixa eu segurar aqui. Vou falar das pérolas aos porcos, e aí que eu quero voltar aqui pra gente concluir aqui. Nós íamos falar hoje sobre a porta estreita, mas eu vou deixar pra semana que vem pra gente falar com bastante calma, assim, senão eu vou falar com pressa, vai ficar meio maleixo. Logo depois Jesus fala tudo isso, ele fala sobre pérolas aos porcos e coisas santas aos cães. Eu quero só explicar esse texto para você, para que você não vá embora sem entender o que Jesus está querendo ensinar. E mais uma vez nós encontramos aqui a beleza do ensino de Jesus. Porque uma hora Jesus vai dizer, não julguem, não sejam hipercríticos com os outros. E numa outra hora ele vai falar, analisem e vejam se uma pessoa não é cão ou não é porco. O que é ser cão e porco? Vamos lá, não se assuste com o vocabulário, palavras do mestre. Jesus é assim que ele é. E você não tem ideia do que significa isso no contexto bíblico. Para nós aqui é de boa falar que alguém é cão, ou até porco. Para essa realidade aqui, Jesus foi extremamente agressivo, absurdamente agressivo. Por quê, irmão? Porque Jesus fala de um tipo de pessoa que ele denomina ser porco. Só que Jesus está falando de um tipo de pessoa que é porco dentro de uma cultura judaica onde o objeto, o animal, a coisa mais impura na cultura judaica é um porco. Jesus fala, tem pessoa que é impura. Tem pessoa que é porco. Que é muito distante da realidade do evangelho. E aí Jesus diz, e também são como cães. E mais uma vez aqui você tem que entender o que é um cão no contexto aqui. Para nós hoje, o cachorro é da hora. Ah, o cachorrinho dorme na minha cama. Aqui não. Na cultura judaica não existia cachorro de estimação. Não sei se você sabia disso. Mas o cachorro era um animal muito impuro. Por quê? Porque era o animal que comia carniça. Era o animal que virava lixo. Eles eram animais agressivos e sujos. Isso era um cão. Por isso toda vez que você vai ver Jesus falando sobre cão, é sempre pejorativo. É sempre negativo. E Jesus fala de um tipo de pessoa. Cão e porco. A qual ele instrui. Não joguem pérolas a eles e não dê coisas santas a eles. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre um julgamento. Jesus está falando que existem pessoas que não adianta você dar do evangelho para elas.
Um pouco absurdo, né? Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando. Eu até, irmão, confesso para você, que eu me esforcei muito para dizer, não deve ser isso. Mas é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que tem pessoas que elas são tão distantes e elas escolheram ser tão distantes do Evangelho, que quando você dá o Evangelho para elas, como porcos tratam pérolas, elas tratarão o Evangelho. Aquilo que é de muito valor, elas confundirão com ervilhas, milhos e comida, e pisarão, e aí vão comer, e vão ver que não é, vão vomitar, vão jogar fora e vão pisar em cima, como se fosse algo sem valor. É exatamente isso que Jesus está falando. Qual que é a prática disso? Existem pessoas, e Jesus está ensinando, por isso que eu preciso ensinar também, que não querem que você ajude elas a tirar o cisco do olho delas. Elas não querem. Se você tentar, elas vão pisar nas pérolas, e aí Jesus fala, vão voltar para você testraçalhando, é a linguagem que Jesus usa aqui na NAA. De fato, irmão, existem pessoas que rejeitam o Evangelho. Deixa eu deixar isso bem prático para você não confundir. Não, Jesus não está falando que você não deva pregar o Evangelho. Jesus não está falando que você não deva insistir na pregação do Evangelho com alguma pessoa, amém? Mas ele está falando que existe um momento que você precisa ter o discernimento de olhar e falar, eu não vou mais pregar o Evangelho para essa pessoa, porque ela está pisando naquilo que é santo. O Evangelho, as coisas de Deus, na Bíblia, sempre são maiores do que nós. Nós aprendemos a inverter isso aqui, né? A pessoa é mais importante do que as coisas de Deus. Jesus fala, são coisas santas. As coisas santas, o Evangelho é maior do que nós. E qualquer pessoa, porque ele é a mensagem do Cristo, e a mensagem que centraliza o Cristo e o glorifica sobre todas as coisas. Ninguém é maior do que a mensagem do reino dos céus. E Jesus fala, existe um momento. Qual que é esse momento, irmão? É o discernimento que o Espírito te dá. Mas para você ter um pouco de noção, é quando a pessoa começa a escarnecer daquilo que você está tentando ajudá-la, por meio do Evangelho. Ela começa a escarnecer, ela começa a um alto nível de zombaria. Ela começa a um alto nível de escárnio, de ir contra, de te atacar. Jesus diz, não dê pérolas aos porcos. Deixa quieto. Deixa eu tirar esse cisco. Deixa quieto. Você vai tirar o cisco, a pessoa, te senta a mão na cara. Deixa quieto. É um pouco surpreendente esse ensino, mas eu quis dar o olhar para ele, porque está dentro do nosso ensino aqui do Sermão do Monte. Eu falei que nós íamos falar de todos os textos do Sermão do Monte. Então é isso que Jesus está falando, ao mesmo tempo que ele diz, não julguem, ele diz, discernam. Discernam pessoas. Discernam situações. Olhem bem como a pessoa está reagindo ao Evangelho. Posso ouvir um amém? Você entende isso? Então deixa eu concluir essa mensagem com você nessa noite. E vamos deixar a porta larga para a semana que vem. A porta larga e estreita. Para terminar, irmão, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão aqui. Dentro do ensino de Jesus, nós temos aqui duas situações. O teu pecado e o pecado do irmão. E eu queria que você pensasse hoje aqui, como você tem tratado essas duas realidades. Porque nós sempre estaremos envolvidos, ou com o nosso pecado, ou não, né? Com o nosso pecado e com o pecado do irmão. Como você tem tratado isso? Primeiro deixa eu falar sobre o teu pecado. Como você tem tratado o teu pecado? Existem pessoas aqui que têm vivido a vida como se não tivessem pecado. Não têm olhado para si, analisado a sua vida. Irmão, essa noite, essa mensagem, meu convite para você é, examine-se o homem a si mesmo. Como você tem cuidado da sua conduta? Você tem se policiado no que você faz? Tudo que você ouviu do Evangelho, do Sermão do Monte, nesses últimos meses, eu nem sei quantos meses nós estamos aqui, mas tem uma pancada já. Tudo que você ouviu, como você tem olhado para si, como você tem tratado aquilo que você tem assistido. Assuntos que falamos aqui, né? Vou repetir alguns deles. Como você tem analisado, você tem parado para pensar? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Cara, isso aqui tem nada a ver. Estava lendo um pouco sobre a porta larga, a porta estreita, que nós vamos falar semana que vem. E me lembrei de uma pregação que o Jonathan gosta. O Jonathan está lá na porta. A pregação chocante de Paul Washer. E Paul Washer, ele vai dizer a seguinte questão. Nós aprendemos a rir daquilo que Deus odeia. Existem coisas que nós assistimos que Deus odeia e a gente ri diante da tela do entretenimento. Você tem que assistir essa pregação, irmão. Nossa, eu queria fazer ela assim, mas eu não sou o Paul Washer, porque essa pregação essa nos coloca. Mas deixa para semana que vem, quem sabe? Semana que vem não, né? Daqui 2 semanas.
Vamos lá, irmão, como você tem tratado com a sua vida, sua conduta, sua santidade? O que você tem visto? O que você tem falado? O que você tem pensado? Como você tem olhado? Você tem parado para pensar sobre essas coisas? Irmão, você é alguém que anda como um pobre de espírito, constantemente indo a Deus chorar pelos seus pecados? Você tem chorado pelos seus pecados? Você se quebranta a Deus? Eu não posso. Logo depois de ensinar tudo isso, o que Jesus fala, que eu falei que nós não vamos pregar, mas eu posso citar rapidamente aqui? Batam, peçam, busquem, vocês encontrarão. Encontrarão o que? Graça. Mas precisa ter um esforço para encontrar a graça no quebrantamento do próprio pecado. Amém ou não? Como você tem tratado, como você tem vivido em relação ao teu pecado, irmão? Você tem brincado com ele? Uma das coisas que nós mais vemos na igreja evangélica é pessoas que brincam com o seu pecado. Você sabe qual ele é, você deixa ele ali. É tipo um cachorrinho. Na coleira você está ali, jurando que você consegue controlá-lo. Mas em algum momento ele vai atacá-lo. Porque o pecado sempre nos ataca. E se nós não estivermos na ordem bíblica, qual que é a ordem bíblica? Vigiai. Vigiai. O que é vigiar? Estar atento, estar de olho com o meu pecado. Não igual um irmão que tinha na igreja. Eu vou quebrar a pregação com essa piada, mas eu tenho que contar porque ela é engraçada. O irmão era maior cobiçador. Cobiçava as irmãs, né? Aí a irmã passava, cobiçava. Aí o pastor Luciano dizia pra ele: ô varão, vigia. Ele: mas é o que eu tô fazendo? Vigiando. Eu dava risada que isso aqui é bizarro, irmão. Ridículo, né? Mas é engraçado. Mas é ridículo. Não é disso que eu tô falando. Como você tem tratado, irmão? Com o seu pecado. Sabe, eu me lembro de um momento da minha vida que eu peguei um caderno e eu anotei, fiz uma lista de todos os meus pecados. E todo dia eu ia lá olhar. E dava um soquinho. Falava assim. O ensino do versículo 7. Batendo, pedindo, buscando. Dá-me graça. Dá-me graça para vencer. Nós nos acostumamos a brincar. Não, eu sei meu pecado, mas vamos lá. Meu pecado é a pornografia. Mas eu sigo um monte de bicheira, de lixo no Instagram. E passo o dia olhando para eles. Não, mas eu me controlo. Não controla, irmão. Não controla. Só existe uma coisa que controla o Adão caído em nós. É a cruz de Cristo. Nós pregarmos a nossa vida lá. É só isso, irmão. Se não for isso, nós caímos em pecado. Só que tem um ponto aqui, irmão. Desde o versículo 1 até o final do capítulo 7. Jesus, nós vamos ver isso a partir da próxima mensagem. Jesus começa a tratar como o julgamento final das nossas vidas. Ele começa a falar sobre um caminho que leva à perdição. Ele começa a falar sobre uma estrutura de casa que vai ruir. Ele começa a falar sobre a presença no reino que não será aceita. Sobre a árvore que não dá fruto. E por isso que nós precisamos levar a sério o nosso pecado. Porque se você não levar a sério o teu pecado, vencendo, combatendo, buscando graça divina para vencê-lo, ele vai matar você. Ele vai derrubar você. Infelizmente, irmão, essa é a nossa realidade do homem caído. Mais uma vez eu pergunto, como você tem tratado com a trave do seu olho? Não viva fingindo que ela não está lá. Eu me lembro várias vezes que eu vi isso, em discipulados, em conversas. E aí, irmão, como é que você está? Tô bem. Como é que está a santidade? Pô, top. Como é que está aí? Nada. Eu falo, você está ficando... Aí eu já virava, então começa o discipulado aqui, irmão, porque eu tenho um monte de coisa para falar aqui, cara. Ixi. Por quê? Porque o pobre de espírito sempre conhece as suas mazelas. Sempre conhece as suas lutas e dificuldades. Porque quanto mais você ama Jesus, mais pureza você tenta buscar na sua vida. Quem brinca com o pecado é porque não ama Jesus, não quer pureza. Você acha que uma conduta meramente moral é pureza e não é pureza. Quando você encontra Cristo, você vê que nada em você é puro. Que você ser um homem casado que não adultera, que não bebe cachaça, que trabalha bonitinho, paga suas contas, você descobre que isso não é pureza. Você descobre que moralidade não é pureza. Por quê? Porque você encontrou aquele que é puro. E sempre que você olha para ele, você percebe que você não é puro. Você só é puro quando ele derrama graça sobre você. Posso ouvir um amém de novo? Como você tem tratado com o seu pecado? Segunda coisa para nós encerrarmos. Como você tem lidado com o pecado do irmão? Ele tem sido um cisco ou ele tem sido uma trave? O ensino de Jesus, ele precisa ser um cisco. Mas ele só vai ser um cisco quando você descobrir a trave que está em você. Como você tem lidado com o pecado do irmão? Quando você vê um irmão pecando, o que você faz?
Não, eu sei que você sabe o que tem que fazer. Isso eu sei, eu te ensinei já. Escola de membresia, teve uma pregação inteira, eu sei que a maioria de vocês sabe. A minha pergunta é o que você faz, não o que você sabe. A minha pergunta é o que você faz, não o que você sabe. Eu sei que você sabe Mateus 18, lindo, perfeito. E que até ele fala, eu sei que você sabe, eu também sei. Minha pergunta é, o que você faz? Toda vez que você vê um irmão pecando e você não vai tirar o cisco do olho dele, você está provando que você não tem um compromisso com os princípios divinos. Por quê? Porque você quer ver o seu irmão ir para o inferno. Você não liga dele ir para o inferno. Você não se preocupa. Ah, é um cisco mesmo? Deixa. Já descobri que é um cisco. Agora mesmo que eu não vou me envolver, é só um cisco. Mas logo que Jesus diz para você tirar a trava do seu olho, ele diz, vai até o irmão e ajuda ele a vencer o pecado dele. Alguém está entendendo algo aqui nessa noite? Como você tem tratado o teu pecado? Como você tem tratado o pecado do teu irmão? Como você tem vivido uma vida de julgamento? Qual é a sua régua? Qual é a sua medida? Se alguém é misericordioso. E você só vai alcançar isso quando você olhar para a trave que está estancada no seu olho, impedido de você ver as coisas na ótica divina. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque em pé.